UFV na primeira metade do século XX. O que acontecia aqui em Viçosa nessa época? Na última parte do programa Memória Viva Especial, em comemoração pelos 90 anos da universidade, o ex-aluno e depois orientador da primeira tese de mestrado do país, professor Flávio Couto, conta detalhes desse cotidiano. Ele traz uma visão privilegiada do dia a dia na cidade, que viria a se tornar um dos lugares com maior concentração de mestres e doutores no Brasil, além de polo de educação nacional e internacional. Como é que era o dia a dia do prédio principal, professor? Tinha muita gente, as pessoas estavam sempre lá. Como é que era a sua relação com o prédio principal? Lá no prédio principal era tudo. Nós tínhamos aulas lá, os professores trabalhavam lá e era só o prédio principal que havia. Os laboratórios funcionavam ali dentro, tinha né? o serviço de saúde embaixo, no porão. Isso. Tinha uma sala do porão que era o diretório acadêmico na época, né, o centro de estudantes. Sim. E a gente vivia de um lado para o outro, do internato para lá, de lá para cá, para o campo. Tudo era no prédio principal. Tudo. Não havia mais nada. Aí, tempos depois, desculpa interromper, Gustavo, a gente teve aí a Vila Janete, né? Como é que foi esse surgimento? O que o senhor se lembra desse? Isso já foi na universidade, né? Isso. Universidade Rural. Isso. Como os professores sempre tinham muita dificuldade financeira, diga-se de passagem, que talvez não seja importante, mas eu já fiquei aqui dentro da escola 9 meses sem receber salário. Uma das coisas importantes para a escola, na escola de agronomia na época, foi o comércio da cidade sustentou os professores todos, esse tempo todo. Sustentava. Tudo fiado. A gente recebia um dinheiro e ia lá e pagava tudo, né? Mas o comércio foi muito importante, o comércio pequeno da cidade, de bar, de tecidos, de gêneros alimentícios, tudo a cidade resolvia para nós. O professor tinha crédito aberto em qualquer lugar, né? Era muito importante isso. E isso foi uma base importante para a escola não ser fechada naquela época, né? Porque isso você está falando dos anos 50 e 60. A Urengue, então, ela teve uma vida sofrida, né? Assim, um período dela é sofrido, né? A vida era sofrida, mas era gostosa. Ninguém se preocupava com o dia de amanhã, só se preocupava em resolver os problemas dos estudantes, estudar, trabalhar, né? É interessante, né? Foi muito interessante. Eu acho que foi uma época muito boa da minha vida, muito boa. Se pudesse, começava tudo outra vez. Fazia tudo outra vez. Mas aí, isso o professor lembrou desse período porque eu mencionei a Vila Janete, né? Pois é. A Vila Janete, como os professores tinham dificuldade financeira, então o secretário de Agricultura da época era o Américo René Janete. Então, ele arranjou dinheiro para a construção das casas na Vila Janete. Então, por isso é que tem esse nome, Vila Janete, porque ele que patrocinou, deu dinheiro para a universidade construir aquelas casas. E quando surgiu, como é que isso foi percebido pelas pessoas? Isso para nós foi muito importante. Muito importante. Menos a despesa do aluguel, você já não preocupava com o aluguel. Né? Não tinha calçamento. Na época da chuva, também não tinha carro nenhum, né? Na época da chuva, era uma lamaceira tremenda, né? Depois, a própria escola arranjou dinheiro para fazer aqueles broquetes lá, né? Calçou tudo direitinho, ficou muito bom. O senhor chegou a morar em uma das casas? Eu morei lá muitos anos. Morou muitos anos lá? Morei lá até ir embora, até 70, né? Quando eu me mudei para Belo Horizonte, né? Professor, voltando à questão das edificações históricas, o prédio principal, então, tínhamos 15 departamentos, todos os 15 departamentos funcionavam dentro do prédio principal. Os anexos, todos, né? Os abrigos, a área experimental, claro, ia fora do... Né? Tudo fora. Até que nos anos 60 iniciaram essas construções da sede, né? Dos anos 770, né? Que os departamentos começaram a sair do prédio. O prédio do Fábio Ribeiro Gomes, aquele começou a ser construído em tijolo e parou. Que não teve dinheiro para acabar. A construção dele demorou muito, tem muitas fotos dele assim. Depois, o primeiro prédio que
chegou e foi construído rapidamente foi o Instituto de Economia Rural, né? Instituto de Economia Rural. E depois, agora com a Universidade Federal, a gente já nem conhece mais, né? Muitos prédios. O prédio principal de aluno, o prédio principal da escola antiga não tem mais nada de aluno lá dentro, né? Não tem. Hoje ele é só parte administrativa, é só administrativa, né? Maior, né? Registro escolar, pró-reitorias, diretorias. Professor, mas voltando a um outro prédio também muito importante, é o prédio da reitoria. Que ele começou como residência do diretor. Mas pelo que a gente conta... Aquilo começou como residência do PH Rolfs. Do diretor PH Rolfs. Quando da saída do PH Rolfs, o B. Lisboa, que deveria mudar para lá, não mudou. Ele continuou morando na casa. E o que foi feito da reitoria? Ficou vazio. Vazio, né? Embaixo, não, porque o prédio tem 2 andares, né? Tem o de cima e tem a parte de baixo. Embaixo moravam os professores solteiros. Professores solteiros. Né? Professores solteiros moravam embaixo. E em cima não morava ninguém. Então, quando vinha algum diretor de fora, como foi o diretor... Teve lá o Sócrates, Zé Maria Gouveia, que vieram de fora. O Gouveia morou lá. Moravam lá, né? Mas foi só ele que eu conheci, foi só ele. Até que em 52, com a criação da economia doméstica, passou a servir como alojamento feminino, né? Começou com uma reitoria lá, né? Como 7ª seção, né? Alojamento feminino. Em 52... Não, alojamento feminino já veio para cá. Alojamento feminino em 52 lá... Ficou lá. Que existe fotografias das meninas na janela lá, porque iniciou o curso de economia... os professores solteiros saíram da parte de baixo. Né? E isso parece que as meninas ficaram lá em alojamento até de 52 a 64, até ser construído, inaugurado o prédio delas aqui. Né? Isso mesmo. Então ele funcionou como residência, 7ª. Outro dia eu falei com alguém que era 7ª. Por que 7ª? Porque tinha 6 seções do alojamento velho. Né? Foi alojamento feminino lá um tempo. Alojamento. Né? Quem estudou aqui nos anos 50 conhece lá como 7ª seção. Né? O senhor, professor, foi criador da Associação Brasileira de Tecnologia da Semente? Foi o senhor que... Associação Brasileira? De Tecnologia da Semente? Nós criamos O que motivou essa... Porque semente era uma coisa extremamente básica para nós, né? Então, a Sociedade de Olericultura também começou aqui. Né? Começou aqui, a nossa casa. No primeiro ano vieram 6 agrônomos. Foi fundada a Sociedade de Olericultura do Brasil. Né? E a Sociedade de Sementes também foi criada aqui. Né? E depois foi esparramando. Hoje são sociedades muito grandes. Né? Era preciso avivar essas atividades. Né? Sementes é uma atividade básica na agronomia, né? E não havia companhia de sementes, não havia nada. Então foi criada, começou a parte de pesquisa com sementes, foi muito grande, né? Foi incentivada pela Associação de Sementes. Né? Para a gente encerrar, Gustavo, eu queria que o senhor lembrasse só a gente até mencionou, mas que o senhor falasse um pouco mais sobre a federalização. O que o senhor lembra desse período? O que aconteceu que o senhor acha que foi mais importante assim? A federalização foi uma consequência da visita do governador Israel Pinheiro aqui a Viçosa. Né? Nós, na comitiva, andava para cá e para lá, nós fomos ao Fundão, mostrei nosso trabalho lá com sementes, tem aquele prédio que hoje não sei nem o que é que funciona lá. Tem um laboratório. Tinha máquina de beneficiamento de sementes, etc. E eu me lembro de ter explicado para ele o que era essa máquina, aquela, tal, né? E eu escutei ele falar para o reitor da época, vocês têm que arranjar outro lugar para arranjar dinheiro, porque o Estado não aguenta vocês mais. E aí começou a federalização. Né? Teve uma comissão de federalização, eu ajudei um pouco nessa comissão, né? E até que tivemos várias reuniões em Belo Horizonte, tinha reunião no Rio de Janeiro, que o Ministério funcionava lá, né? Então,
foi atribuído, tinha um professor que era do PR antigo, era senador, como é que ele chamava? Melo Esqueci Viana. o nome dele. Melo Ele ajudou muito. Melo Viana, não, né? Não. Eu esqueci o nome dele. Ele ajudou muito a federalização. Ele era do Ministério da Educação, da Cultura. Clóvis Salgado, não, né? Não. Né? Eu esqueci o nome dele. Esqueci, infelizmente esqueci o nome dele. Mas ele ajudou muito. Então, quando veio a federalização, em 70, não é? 69. Hein? 69. 69, né? É. Pois é, eu saí daqui em 70. Em 70, né? 70. Tinha acabado de ser federalizada. É. Na verdade, ela foi Mas federalizada. no Estado. Ela foi federalizada no momento que várias outras universidades também estavam sendo federalizadas. 68, 69, a UFOP, várias outras federais foram transformadas, né, de escola em universidade. Esse senhor ajudou muito. E o nome de Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, veio porque não era em Belo Horizonte, então não podia ser a Universidade Federal de Minas Gerais, né? Então ficou a Universidade Federal de Viçosa, como todas as outras de Lavras, etc., quando pega o nome da cidade. O nome da cidade. Né? E foi uma grande coisa para a universidade. Né? Depois da federalização, o progresso da nossa escola, da nossa universidade foi muito grande, muito grande. O impacto para a região também foi muito bom. Quantidade de prédios que estão aí, nossa senhora, impressionante. Eu já nem conheço mais o meu campus de universidade aqui. Não é para todo lado que a gente vai, é prédio novo. Prédio novo, prédio novo. Agora estão fazendo agronomia, lá na agronomia, né? O prédio de agronomia. No Vale da Agronomia. Então, não havia nada. Mas é assim mesmo. O povo que veio teve vontade de progredir e o progresso está aí, né? O professor, eu posso, o professor Diogo, sempre para mim eu tenho muita curiosidade de saber. Ele é um professor que veio, ele veio dos Estados Unidos porque ele tinha feito lá a graduação fez o curso superior lá, né? O BS. E veio para cá e ele veio para o Brasil, o pai dele tinha uma fazenda no estado do Rio. Isso. E não sei o que é que houve, mas ele aí precisou de um professor, ele veio para cá e aqui se radicou. E ele entendeu muito bem esse espírito, a questão do ensino, da pesquisa, da extensão, né? Porque ele viveu aqui os primeiros anos da universidade, ele foi, né? Mas a pesquisa que ele fazia era uma pesquisa daquele tempo, né? Pesquisa daquele tempo. Experimentava novas variedades, experimentava algum adubo, alguma coisa e tal, mas nunca tirou dados técnicos, dados matemáticos do trabalho que ele fez. Diz que um diretor aqui que ajudou foi o Griffin, né? Um segundo diretor americano, esse que incentivou os primeiros... Introduziu cultura do algodão. Do algodão. Ele que introduziu cultura de algodão. E ele incentivou muito a ida dos professores para os Estados Unidos, né? Fazer o mestrado, né? Os professores sempre tiveram a tendência de ir para os Estados Unidos por causa do Rolfs e por causa do Griffin. E a questão da pesquisa, de aprofundar a pesquisa, né? Melhor conhecimento de pesquisa, né? Foi um progresso grande. Eu fico muito feliz com o progresso da nossa escola. Então eu, infelizmente, vou encerrar essa nossa conversa aqui no Memória Viva, mais uma vez agradecendo ao professor Flávio Couto e não agradecendo apenas em nome da instituição, que a presença do professor aqui muito nos honra e muito nos prestigia, né, como profissionais aqui da instituição que somos, mas também eu falo pessoalmente, como jornalista, para mim é uma enorme honra ter a oportunidade, o privilégio de conversar com... Eu posso garantir que a honra é toda minha, ser honrado com essa oportunidade de falar do meu tempo passado aqui dentro da universidade, que foi o melhor tempo da minha vida. E assim a gente encerra essa edição do Memória Viva. Em breve voltaremos aqui com mais ilustres figuras da história da nossa instituição. Mais uma vez, obrigado, professor. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado a você. Pela presença. Eu que agradeço. E depois a gente volta. Até lá.